E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para falar de filosofia, né? Então a gente vem discutindo, né, a questão da inteligência artificial, né, a sua presença na nossa realidade, né? Então hoje para a gente tentar concluir um pouco, né, sobre esse tema, a gente vai fazer aqui um apanhado geral, né, e tentar aqui destacar um pouco qual seria aí a relação entre a diferença, né, entre aí a inteligência artificial, o pensamento humano, quais seriam aí as perspectivas para um futuro, né, na nossa relação com essa nova forma de se pensar, tá? Então é muito importante vocês fazerem a leitura de toda a sessão do nosso cotidiano, façam as anotações, dúvidas, mandem lá no Google Class para que eu possa responder, certo? E a gente vai dialogando, tirando as dúvidas ao longo do caminho. Então vejam só, pessoal. A gente fala, né, em inteligência artificial e tal. A gente está falando de um período bastante recente, né, na história da humanidade, que vai, né, de certa forma, caracterizar a nossa época como uma era tecnológica, né, um momento, uma sociedade marcada pela tecnologia. E o que a gente quer dizer com isso, né? A gente vai dizer que a técnica em si, ela sempre teve ligada ao ser humano. Afinal de contas, a técnica ela existe há muito tempo, né? A partir do momento que o homem começou a produzir determinados objetos, desde lá da Idade da Pedra, ele deu início a um processo de utilização da técnica e desenvolvimento da tecnologia, né? Então, chamar a nossa sociedade de tecnológica, ela vai fazer uma relação principalmente com o momento que nós vivemos, em que nós convivemos com uma grande quantidade de técnicas e objetos criados pelo homem, como nunca na história da humanidade, né? Então é um momento bastante peculiar, né? Então a humanidade sempre viveu cercada de técnicas e tudo mais, mas a nossa sociedade ela é marcada principalmente, né, pelo grande número de técnicas cada vez mais complexas que nós, seres humanos, desenvolvemos para, enfim, controlar a natureza, lidar com a sociedade, por aí vai. Bem como também a produzir os objetos que nós vivemos. Então, nós vivemos cercados de objetos produzidos pelo ser humano como isso nunca foi registrado na história anteriormente. Então, quando a gente pensa em uma era tecnológica e pensar a nossa sociedade como uma sociedade tecnológica, a gente está falando isso, né? Que a nossa sociedade ela é marcada pelo grande número de técnicas, né, e pela grande quantidade de objetos criados pelo homem. Então a gente vai ver, e aí aqui destaca-se aqui, né, a proliferação e cada vez maior presença dos objetos eletroeletrônicos. Cada vez mais a nossa sociedade ela vai produzindo esses objetos vão ocupando novos espaços na vida humana. É só a gente observar os celulares, tablets, computadores, TVs, enfim, a gente tem diversos objetos eletroeletrônicos que cada vez mais ganham espaço, né, na nossa sociedade e que vão marcando, vão caracterizando esse nosso novo modo de vida, né? Por exemplo, aqui a era digital, né? Nós vivemos essa era digital que é consequência dessa era tecnológica, tá? Claro que cada sociedade, né, ela vai ter uma forma diferenciada de lidar com o mundo no qual ela se encontra, né? E a nossa, em específico, ela é caracterizada por uma forma muito peculiar de lidar com a informação, né? Nós somos provavelmente a sociedade que mais produz informação desde o surgimento da humanidade. Então, quer dizer, nós temos uma sociedade peculiarmente caracterizada por essa forma de lidar com essa informação, e uma informação que tem se produzido de forma cada vez mais rápida, bem como também cada vez mais esse acesso à informação ele tem se tornado mais amplo, né? A nossa sociedade é marcada por um amplo acesso à informação, principalmente por meio dos meios de comunicação, e aí no caso aqui a internet, né? Então quer dizer, essa era tecnológica ela é marcada por esse acesso a essa informação. Surge também na nossa era tecnológica, pessoal, o chamado ciberespaço. A internet e os meios, né,
virtuais, eles constituíram todo um espaço de trocas, de relacionamento, de difusão de ideias, enfim, né, que nós chamamos de cyberespaço. E quando a gente pensa no cyberespaço, a gente tem que pensar no seu amplo sentido, das redes sociais, dos sites, enfim, das plataformas que são utilizadas cada vez mais por nós, né, e que vão caracterizar essa nossa sociedade. Essa é uma sociedade que está muito atrelada a esse cyberespaço. E cada vez mais essa aproximação ela tem se tornado indissociável. Né? Hoje é muito difícil pensar a nossa sociedade sem essa relação com o cyberespaço. Né? As redes sociais, os sites, os bancos de dados, enfim, os sites de compra, tudo isso compõe um ambiente virtual que está intrincado em nossa sociedade de forma que não dá para dissociar mais. Né? A tendência na verdade, um aprofundamento e uma aproximação cada vez maior entre uma realidade física e essa realidade virtual. Né? Claro que isso também não só apresenta novas possibilidades, seja no trato da informação, seja nas nossas relações sociais, mas também traz uma série de desafios, uma série de problemas que se efetivam, até porque o surgimento do cyberespaço vai trazer consigo problemas sociais já existentes e também vai criar novos problemas sociais. Né? Então a gente vai ter essa nova característica, né, que destaca essa nossa era tecnológica como um momento ímpar na história da humanidade. Dentro do surgimento desse cyberespaço, das relações que se constituem nesse meio virtual, a gente também vai ter o desenvolvimento da chamada cybercultura. Né? Uma série de novas formas de se vivenciar o mundo, as práticas, agora nesse ambiente virtual, nesse ambiente do cyberespaço, onde você vai ter novas práticas, novas formas de processar informação, novas formas de se relacionar, que vão construir o que nós entendemos por ser essa cybercultura. Né? Então, quer dizer, você vê que essa era tecnológica ela é muito peculiar, muito característica do nosso tempo. Né? E se não tem nenhum momento da história em que isso tivesse ocorrido da forma como nós pensamos. E aí a pergunta a inteligência artificial é uma revolução sem precedentes na nossa sociedade? Né? A inteligência artificial, pessoal, ela seria aqui, na verdade, uma área, né, da ciência da computação que busca desenvolver máquinas basicamente inteligentes, né, ou tentando simular a capacidade humana de pensar, raciocinar, calcular, tomar decisões. O que a gente percebe é que ela traz uma característica muito profunda para a nossa sociedade, né? E ela tem sido cada vez mais utilizada e ela tem se tornado cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, a inteligência artificial ela tem marcado essa nossa sociedade de uma forma bastante profunda. Né? Então, a gente vai ver que nosso cotidiano hoje ele é permeado por objetos, sistemas, coisas que de alguma forma se relacionam, se ligam a essa difusão dessa inteligência artificial. Assistentes virtuais inteligentes, a gente falou, a Siri, né, lá da Apple, a Google, né, Google Assistente, né, que todo mundo utiliza no celular e tudo mais, a Bixby da Samsung, a Alexa da Amazon, são assistentes virtuais inteligentes que utilizam, né, esse tipo de mecanismo. Você tem autoatendimento que utiliza as inteligências artificiais, às vezes pelo telefone, nos sites utilizam, você consegue resolver um problema conversando com um robô, né, que é um robô inteligente capaz de tomar determinadas decisões. Então essa perspectiva ela é muito única na nossa sociedade. Você vai ter programas de reconhecimento facial, né, celular, você tem as redes sociais que identificam pessoas que estão ali naquela foto e já direciona para você marcar, enfim, orientação de roteiro de trânsito, onde olhar o GPS, né? O GPS é uma inteligência artificial, né? Você escolhe a melhor rota, que ele cria ali uma rota evitando sinais, evitando engarrafamentos, vias interditadas. Isso é uma forma de inteligência artificial, né? Sugestões de compra, né? que vão pegar os dados
do que nós consumimos normalmente, vão sugerir a partir daquilo que foi catalogado o que mais provável nós compraríamos, né? Então, quando a gente observa um anúncio na internet, geralmente esse anúncio passou por esse tipo de triagem, né? Ele vai observar ali o que nós consumimos, né? As informações do que nós consumimos, e vão construir anúncios personalizados, né? Então, o tipo de informação que surge para mim na internet, ele é diferente do que surge para outras pessoas, justamente porque essa navegação ela é personalizada graças a essas sugestões de compra de site, conteúdo, por aí vai. Enfim, então a gente vê que é uma presença bastante marcante, né, na nossa sociedade. Olha só, os avanços técnicos dessa época trouxeram inúmeros benefícios, né, desde da comunicação instantânea, né, o encurtamento das distâncias, o acesso à informação, enfim, a praticidade, a agilidade, enfim. Não significa também que os problemas políticos, econômicos, sociais de sociedades contemporâneas tenham sido resolvidos. Isso é óbvio, né? A gente já falou que a sociedade ela mantém, né, uma série de problemas e questões que o mundo virtual, a inteligência artificial, ela não foi capaz de resolver. E, na verdade, é provável que esse novo ambiente, o cyberespaço, como a gente já falou, ele tende a evidenciar também, né, esses problemas, a trazer à tona esses problemas, evidencia uns, mascara outros, né? Então é uma sociedade que tem um avanço tecnológico, mas os problemas, ela ainda mantém uma série de problemas reais, políticos, econômicos, sociais, desigualdade, corrupção, enfim, desemprego, e isso não foi resolvido pela inteligência artificial e nem pode ser resolvido pelo cyberespaço, né? A gente vai ter o quê? Cada vez mais, né, tanto os governos como as multinacionais têm investido, né, em tecnologias inteligentes. E é que já demonstra também esse tipo de interesse, né? Então, você tem problemas sociais, políticos e tudo mais, mas muitos governos e empresas preferem investir no desenvolvimento de tecnologias inteligentes para, enfim, melhorar a sua atuação, para ampliar os seus lucros, ampliar o seu alcance. E muitas vezes os problemas eles são colocados no segundo plano, né? No segundo momento. Olha só, o mundo das tecnologias reflete a realidade existente e atua sobre ela, claro, né? Afinal de contas, o mundo virtual ele é um reflexo também dessa sociedade real, né? dessa sociedade existente. O mundo virtual ele não criou uma nova sociedade, ele é reflexo da nossa sociedade. Os problemas que nós vivemos na nossa realidade social, eles também aparecem lá nessa realidade virtual, né? A gente vê o racismo, a desigualdade, enfim, machismo e por aí vai, né? Eles aparecem também de forma bastante contundente nesse novo mundo tecnológico, nesse novo mundo virtual, né? E de certa forma algumas questões surgem, né, dessa ampliação da inteligência artificial, do mundo virtual que nós estamos vivenciando, né, que basicamente será possível ultrapassar a inteligência humana por meio das máquinas? Será que um dia as máquinas vão ser tão inteligentes como nós ou mais? A humanidade, ela realmente corre o risco de ser controlada ou mesmo substituída por seres artificialmente inteligentes? Será que, né, tem muitos filmes aí de ficção científica que colocam isso, né? A humanidade desenvolveu as máquinas a tal ponto que elas chegaram a suplantar o ser humano, né, e dominaram o ser humano, substituindo, tornando-se a inteligência hegemônica, né? Então, são filmes de ficção e tal, mas a discussão é pertinente, né? Será que um dia será possível as máquinas suplantarem a inteligência humana? São questões que essa nova utilização do pensamento ou da inteligência artificial podem trazer, né? Podem suscitar. Aqui destaca-se o pensamento do Jean-François Lyotard, né? que é um filósofo francês que traz justamente a atenção para essa relação, né? Entre a diferença entre o funcionamento dos computadores e o pensamento humano, né? E aí ele vai trazer justamente essa ideia, né? De que é muito difícil que as máquinas suplantem o pensamento humano, justamente porque o pensamento humano ele é extremamente complexo, né? E aí ele aponta, claro, as características, né? As diferenças entre o pensamento humano e o pensamento
produzido pelas máquinas, né? Então, por exemplo, o ser humano ele não raciocina por unidade de informação. Nosso pensamento ele é extremamente complexo, né? Nosso pensamento ele não vai partir de pequenas unidades. Ele é um pensamento complexo que envolve uma série de conhecimentos, saberes que estão aqui, né? E que estão em contato com o mundo que nós vivemos e que a partir desse contato vai produzindo enfim, formas de entender, pensar e refletir sobre o mundo, né? Coisa que é muito provável que as máquinas um dia possam desenvolver. O pensamento humano ele não negligencia o contexto da situação, né? Nós pensamos dentro de determinado contexto, e enquanto que as máquinas não, né? As máquinas elas possuem ali, teria, né? Determinadas especificações e muitas vezes negligenciando os contextos. Nós percebemos, né, as diversas situações em que o nosso pensamento ele vai se concretizar de formas diferentes, né? Justamente porque nós estamos em contato com esse contexto, nós estamos pensando o contexto da situação de uma forma bastante única, né? Daí o pensamento humano ser único. O cálculo é uma parcela pequena do pensamento humano, que é muito mais complexo. Pois é, os computadores eles vão se fundamentar principalmente nessa capacidade, né, de calcular, de estabelecer essas conexões por meio dessa linguagem matemática, enquanto que o pensamento humano ele vai para muito além, né, ele vai para os sentidos, ele vai muito além do estabelecimento lógico-matemático, né? Como diria o Nietzsche, né, o pensamento humano é muito mais do que razão, né, do que racionalidade. É emoção, é sentimento, é percepção, é sentido. Então, quer dizer, nosso pensamento ele é muito complexo, né? E é difícil pensar, transmitir isso, né, para uma máquina, para um objeto que vai realizar essas ações por meio de cálculos e pré-programados, né? E outra característica fundamental aqui que o Lyotard coloca é justamente que não é o cérebro que pensa, né, mas é um sujeito, né? E aqui nós vamos na característica peculiar do ser humano, na nossa singularidade, né? Nós somos um sujeito, nós não somos apenas um cérebro, nós somos um sujeito dotado de experiência, de perspectiva, de contexto, de sensações, de percepções, de sensibilidades, enfim, né, de subjetividade. Por isso a gente fala que é um sujeito, nós somos dotados de subjetividade. Nós temos história, vivência, perspectiva, noção, como eu falei, né, sentimentos, emoções, sensibilidades, que são únicos, né? Então, por isso que não é simplesmente pegar um cérebro e o cérebro pensar e ponto. Não é isso. Nós somos dotados de uma subjetividade. E essa subjetividade é o que nos torna singular, né? Que nos torna únicos como ser humano. Tá? Senão, né, é óbvio, todos nós seríamos iguais, porque nós temos cérebro. Né? Todo mundo tem cérebro. Então significa dizer que nós somos iguais, nós somos sujeitos, nós somos dotados de subjetividade, e é essa subjetividade que caracteriza a nossa peculiaridade em relação, né, aos outros. Bom, isso, né, pessoal, é uma discussão bastante complexa, bastante profunda, né, que envolve muitas questões, mas que é bastante pertinente, certo? Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que tenha surgido, manda lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. Bom, muito obrigado e até a próxima.